Olá, queridos! Nesse vídeo eu vou falar sobre a convicção do pecado. O primeiro passo para nos reconciliarmos com Deus é estar convicto do pecado, da presença do pecado que existe ao nosso redor, que nós já nascemos com essa predestinação, com essa predisposição para fazer coisas que não agradam a Deus. Então, é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. E 1 João 3,4 diz que o pecado é a transgressão da lei de Deus. Então, qualquer transgressão que você faça à lei que ele imprime na Bíblia, que ele expressou de acordo com a vinda de Jesus aqui para a Terra, qualquer coisa que você faça que seja contrária a essa lei é pecado. Para Deus não existe pecado pequeno nem pecado grande. É uma transgressão. Então, é um erro que você cometeu mediante aquilo que ele mandou você fazer. Então, é pecado e ponto final. Não tem tamanho para Deus. Devemos examinar o nosso caráter à luz do espelho de Deus. E nisto consiste o amor de Deus. Através da lei, nós nos firmamos na fé dele. Então, a partir do momento que você obedece o que Deus mandou, o que tem lá na Bíblia, você está dizendo que você confia, que a sua vida é dele, que você o ama. Muitas pessoas amam a Deus e não obedecem a ele, então não o amam de verdade. Nós morremos para uma vida de pecado. Jesus naquela cruz, ele nos libertou, ele nos deu o livramento. Nós somos livres da presença do pecado quando nós escolhemos seguir a ele. Ele não nos livrou do peso da mão de Deus. Ele não tirou os pecados que tinham em nós e botou sobre ele para que ele possa viver patrocinando a nossa vida de pecado, não. A partir do momento que nós temos a fé e que nós quisermos nos assemelharmos ao caráter de Deus, nós temos que fazer o que ele manda, e foi essa liberdade que Jesus deu ali naquela cruz, para que a gente fosse liberto das garras da morte, porque o pecado leva à transgressão, a transgressão da lei de Deus leva à morte. E não é uma morte física, ela é uma morte espiritual. Todos nós vamos morrer neste corpo, mas o nosso espírito vai voltar para Deus. Então, como é que o seu espírito vai voltar para Deus? Você alimenta mais o seu corpo ou o seu espírito? Então, a partir do momento que a gente conhece a lei, que a gente conhece o que é pecado ou não, é a partir daí que Deus se comunica conosco, e é a partir daí que a gente toma as nossas atitudes, que a gente escolhe o que a gente quer para a nossa vida ou não. Se não tivesse a lei, se não tivesse lá, Deus não tivesse colocado impresso nas tábuas dos 10 mandamentos, todas as outras formas que ele usou para demonstrar a sua lei, se ele não tivesse tido isso, a gente não teria o entendimento do que é pecado ou não, então a gente não teria do que se arrepender e a gente não iria nunca ter a nossa transformação para uma pessoa melhor. Nós temos que ser melhor amanhã do que a gente foi hoje. Então, a partir do momento que a gente sabe da lei, a gente faz as escolhas certas e a gente não peca, ou pelo menos a gente procura não pecar, para que a gente possa mais e mais nos aproximarmos de Deus. Quanto mais nós alimentamos o nosso espírito, mais ficamos íntimos de Deus, mais nós sentimos a presença dele na nossa vida e mais nós queremos ser mais íntimos dele. Nós queremos mais ainda ter intimidade, relacionamento com ele. Então não perca o seu relacionamento com Deus. Não perca a intimidade que ele oferece para que a gente tenha com ele, porque é através dela que a gente une a nossa fraqueza humana com a força divina e nós caminhamos junto, Deus e nós, para que a gente possa ter uma vida de acordo com a semelhança do caráter que Deus quer para nós. Então, fuja da presença do pecado. Sempre que você tiver uma escolha para fazer, sempre que você tiver algo para decidir na sua vida, peça a orientação de Deus. E eu escutei um dia de uma amiga minha, uma explicação, ela é simples, mas ela sintetiza tudo.
para quando você for fazer alguma coisa que você sabe que você tem que esconder, que outras pessoas não podem saber, a consciência te diz claramente que aquilo é errado. Então, se você precisa esconder de alguém o que você está fazendo, mesmo que seja apenas de uma pessoa, aquilo é errado. E quando a gente vai fazer coisa errada, a gente olha para um lado, olha para o outro, brecha, não tem ninguém vendo. Mas a gente tem que olhar para cima. Ele tá vendo. Tudo que a gente faz, ele vê. Não importa se você esconde do mundo inteiro, mas Deus, ele vê tudo que você faz e ele vê todas as suas intenções naquilo que você faz. Então, olhe para cima quando você estiver fazendo alguma coisa errada ou quando você pensar que aquilo não é legal ou não. Olhe para cima que você vai ter a resposta. Beijos, um forte abraço.